Olá a todos, muito bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horas vocês estão vendo a gente. Hoje a gente tem mais um episódio do Clube PBS Ceará, um podcast baseado em evidência. E eu tenho hoje duas pessoas muito importantes para mim, duas pessoas que são duas mentes brilhantes. É uma honra ter dois profissionais, duas pessoas aqui tão capacitadas para falar sobre o assunto de hoje. O assunto de hoje, pessoal, é raciocínio clínico. Um tema que vai dar um trabalhinho para a gente conseguir sintetizar isso tudo em uma hora, mas eu acho que a gente vai ter uma certa assertividade para conseguir fazer isso. Mas deixa eu falar um pouco sobre os convidados, né? A gente aqui tem o Paulo Florencio, o Bruno Caminha. Eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre vocês, se apresentassem para o público que está aí em casa, começando pelo Paulo. Então, obrigado, Humberto, pela chance, pela oportunidade de estar aqui para conversar um pouquinho sobre raciocínio clínico. Eu sou o Paulo Florencio, sou psicólogo, sou analista do comportamento e terapeuta DBT, tenho formação pelo Behavioral Tech, pela DBT Brasil. Eu fiz o intensivo em DBT, tenho formação avançada em DBT, formação em estresse pós-traumático em DBT, então a minha área toda voltada para DBT e para análise do comportamento também, sou especialista em análise do comportamento. Então, estou aqui, vamos lá, vamos discutir, que eu estou empolgado para a gente falar sobre. Boa. Bruno. Primeiramente, meu nome é Bruno Caminha, eu queria agradecer também pela oportunidade de estar aqui participando. Eu sou membro da diretoria do clube também, especificamente da diretoria de marketing. Humberto já me dublou como nerd do clube, por isso que eu fui convidado para esse episódio. Eu ainda sou estudante de psicologia do 10º semestre, estou formando agora, graças a Deus. Estou realizando formação em DBT também, mas pelo Instituto Elo Plus, e estou também pensando a possibilidade de uma pós a depender da área. Mas é isso. Muito bom. Está muito bem assessorado. Obrigado. Muito bom, pessoal. Então, assim, eu gostaria de inicialmente começar com algumas definições. Eu acho que essas definições são muito importantes para a gente falar sobre a mesma língua, né? Ter os mesmos conceitos, as mesmas definições. O que é raciocínio clínico, pessoal? Raciocínio clínico é o processo de cognitivo comportamental, de observar, de coletar e analisar as informações com o intuito da gente ter uma ação que gere uma intervenção no contexto do paciente. Então vamos lá. O paciente chega no nosso consultório, ele começa a falar das informações sobre a vida dele, contando a história de vida, como é que aconteceu, e a gente tem que ter um raciocínio para conseguir pegar essas informações e transformar esse conteúdo que o paciente está falando para a gente em ações efetivas e interventivas para modificar o comportamento, modificar a cognição. Isso, de maneira geral, é um conceito que tem sobre o raciocínio clínico, mas eu gostaria de fazer uma ênfase, um disclaimer aqui. A gente tem uma variedade de conceitos de raciocínio clínico na literatura. E é um problema um pouco sistêmico dentro da psicologia clínica de não conceituar isso da melhor forma possível, né? Então, o conceito que a gente está tomando aqui é um conceito algo que é mais consensual dentro das práticas de saúde, de maneira geral, mas eu tenho que ressaltar para vocês que estão em casa que é um conceito que tem diferentes frentes em diferentes linhas de conhecimento. Mas eu acho que para a gente conseguir que esse episódio seja proveitoso, nós temos que trazer isso para o ambiente da psicologia clínica. E eu acho que vocês são as pessoas que têm expertise para fazer isso. Paulo, sobretudo na DBT, né? Bruno em terapias comportamentais e cognitivas. Pra gente conversar direitinho, Paulo, como é que o paciente chegou na tua clínica, né? O que é que tu faz? Assim, o começo do meu processo, assim, no meu raciocínio com o meu paciente, né, envolve, primeira coisa, acolher, né, receber. Ele senta na minha frente e eu vou primeiro sentir o que está acontecendo. Como é que ele se porta, qual é a apresentação, digamos assim, fazer aquela primeira avaliação ali do estado mental, né, fazer perguntas simples. Eu sempre começo tentando checar um pouco de qual a orientação, quão conectado ele está com o mundo, comigo, com a realidade ao redor. Então, sempre sento e pergunto coisas como as identificações dele, o que você conhece, o nome completo, onde você mora, etc. Eu consigo verificar, às vezes, que o paciente não sabe um telefone decorado, às vezes ele não sabe mais ou menos assim detalhes sobre as medicações que ele toma. Eu começo assim nesse processo. E aqui, para mim, a primeira questão é esse primeiro impacto de receber. E aí depois a gente vai avançando dentro do processo, entendendo quais são as queixas dele, quais são os comportamentos problema, né? O que faz com que ele venha
até mim, pague uma sessão, né? Então, a gente começa assim entendendo quais são as queixas. O meu raciocínio sempre começa com o que está acontecendo hoje, né? Existem anamneses e modelos que vamos lá, me conta da tua infância, do teu desenvolvimento. Eu parto primeiro do que tem de queixa, né? E aí eu construo a partir das queixas, fazendo um entrelaçamento com o processo de como a DBT formou um caso, entendendo essas queixas, fazendo uma relação com os conteúdos da teoria biosocial. Muitas vezes a gente tem aqui, eu recebo muito paciente borderline, alguns já diagnosticados, outro com suspeitas. Então, mas o meu raciocínio, ele sempre começa com esse entendimento. O que seria essa lista de problemas, né, que ele apresenta, que faz com que ele queira vir à terapia? E depois disso a gente vai, sessão a sessão, construindo essa formulação, construindo essa ideia de que ele tem essas queixas, eles têm esses sofrimentos, né, e entendendo quais são as relações de contingência, o que causou, digamos assim, o que foi que começou a instalar esse problema, esse comportamento, e o que é que mantém hoje. A gente vai nesse processo de, primeiro, entender o que está acontecendo hoje, qual é a demanda dele hoje para estar comigo aqui no consultório. Depois a gente vai entendendo quais são as causas disso, né? Depois a gente vai entendendo quais foram as contingências que instalaram determinados comportamentos, o que manteve esses comportamentos lá atrás, hoje em dia, para a gente poder começar a ensaiar o processo de raciocínio ali de intervenção, né? Mas a primeira experiência que eu tenho é essa, assim, para falar de uma maneira bem inicial, é eu receber esse paciente, primordialmente receber esse paciente no meu consultório e fazer esse processo de, né, escavucar aqui quais são os problemas da vida dele que fazem com que ele esteja aqui, e aí as condições de ocorrência, e depois a gente vai entendendo como é que eu posso intervir com esse paciente, qual a melhor prática para o caso dele, né? Se é DBT, se não é. Como o modelo da DBT preconiza, no pré-tratamento, no estágio 0 de tratamento, a gente vai primeiro entender se ele é um paciente para DBT, se eu tenho as ferramentas necessárias para atendê-lo em DBT. Às vezes é um paciente com uma comorbidade que eu não tenho experiência, com um transtorno alimentar que eu posso não ter experiência, com um transtorno de substância que eu posso não ter experiência. Nesse caso eu tenho, mas tem alguns colegas que não vão trabalhar com essas demandas. Então, a gente precisa, numa tomada de decisão clínica baseada em evidências, entender qual a melhor evidência disponível. Pode ser que seja uma outra estratégia ou um outro colega que tenha perícia clínica para aquela demanda. Então, a partir desse momento, digamos, esse é o estágio 0, né? E aí depois a gente pode ir construindo depois sobre outras, como é que a gente avança do 0 para o 1, para o 2. Tá? E aí, Bruno, sabe o que eu estava pensando? Que quando o Paulo está falando assim, olha, eu chego, entendo a queixa, entendo a demanda do paciente, né? E a partir disso eu vou construindo algo a partir disso. É mais ou menos a mesma forma como tu trabalha também, né? Sim, eu diria que sim. Eu me identifico muito com a forma que ele apresentou, porque eu também tenho um raciocínio eminentemente mais comportamental, né? Então, quando o Paulo fala, primeiramente eu acolho aquele paciente, já me vem o conceito de audiência não punitiva. A gente fomentar aquele vínculo com o paciente. Aí depois a gente vai lentamente coletando informações enquanto vai acolhendo, coisa que muito estudante pensa que é algo separado, fazendo uma anamnese diferente e acolher. A gente faz ao mesmo tempo. E aqui eu ainda adiciono que o raciocínio clínico está dentro justamente de você pegar aquelas informações e colocar dentro da formulação de causa. Porque, como o Paulo muito bem colocou, a gente vai tentando entender quais são aqueles comportamentos que se apresentam, comportamentos e problemas, quais são os processos que estão em ação naquele momento, o que mantém os comportamentos, como que se relaciona com a queixa. E quando a gente vai pegando tudo isso e colocando na formulação de caso, o Paulo já faz no modelo da DBT. Eu ainda não tenho esse domínio, por exemplo, eu ainda utilizo mais a TCC, na realidade, ainda que com raciocínio comportamental. Mas quando a gente vai condensando todas as informações na formulação de caso, a gente vai tentando estabelecer os processos que estão em ação, porque só a partir daí, como o Paulo colocou, a gente pode analisar qual vai ser a intervenção. Se eu consigo realmente dar conta daquilo, se eu tenho a expertise necessária, ou se o melhor vai ser encaminhar. Então, me identifico muito com a fala do Paulo nesse sentido, que a gente coloca o raciocínio clínico, práticas já em angariar informações. Na pergunta que eu vou fazer para aquele paciente, porque cada pergunta é uma ferramenta. Ela tem o intuito de coletar informação. Eu posso, por exemplo, fazer perguntas muito bem estruturadas, mas que a informação que elas estão me trazendo não tem utilidade real para aquele caso. Então, até nesse ponto, eu tenho que ter um raciocínio clínico bem apurado, porque, do contrário, eu estou gastando o tempo do paciente, do nosso tempo. Ele pode sentir que o processo não está caminhando, isso impacta no vínculo terapêutico. Então,
desde o momento inicial, o momento zero, como o Paulo colocou, a gente tem que estar muito atento para isso. Sim. Tu falou de um conceito que é importante, que é a audiência não punitiva, né? Para que nem todas as pessoas talvez tenham conhecimento na área do comportamento, né? Não sei como é que tá a nossa audiência em relação a isso. Tu poderia explicar esse conceito? Posso sim. De maneira bem simples, a audiência não punitiva, o nome é um pouquinho autoexplicativo, mas ela parte do conceito de que a maioria das pessoas, quando elas se abrem, quando elas se expõem, elas são punidas por isso. A reação natural de outras pessoas, em vez de acolher e tentar compreender, muitas vezes é punir, intencionalmente ou não. Então a gente, como profissionais, no momento de acolhimento, nós não vamos punir aquela pessoa por se expor. A gente vai acolher e reforçar esse comportamento, porque é justamente quando ela se sente confortável em se expor, que fica mais fácil da gente coletar informações e também fomenta o vínculo. Então a audiência punitiva que vai ser uma das ferramentas essenciais desde o início do processo. Quando a gente fala de DBT, a audiência punitiva ela tem uma característica ainda especial, porque a gente está falando de pacientes que foram muito e são constantemente punidos por expressarem suas emoções, suas necessidades. Sim. E aí, o terapeuta DBT, ele tem que adquirir uma habilidade terapêutica de validação, né? Por exemplo, uma estratégia das que a gente mais utiliza é a estratégia de validação, para auxiliar na modelagem do comportamento dele de falar em terapia. Então, além de eu não ser uma audiência, de eu atuar como uma audiência não punitiva, eu preciso ser alguém que modela aquele paciente a falar sobre as queixas dele. O que é muito comum encontrar no consultório são pacientes que chegam e dizem, não, mas isso é uma besteira. Não, mas isso é porque eu sou muito teimoso. Não, isso é porque... Pacientes até que chegam no consultório falando de si na terceira pessoa, praticamente representando aquela comunidade verbal que fala dele no consultório, junta lá a família e diz assim, porque o fulano ele é assim, 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 assim. Então, o paciente chega na terceira pessoa, não, porque o fulano ele é uma pessoa assim, 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 e eu olhando, falei, poxa, o paciente aprendeu a falar sobre ele, muitas vezes de uma maneira tão pejorativa, a partir da voz de outra pessoa, que ele não consegue se expressar nem diretamente comigo. Então, em DBT, a gente precisa ter, além do feeling de evitar a punição, muito comportamento de reforçar ele, modelar ele a falar sobre si e falar sobre si de uma maneira descritiva, não punitiva, não julgadora e fomentar essa conexão, porque o setting terapêutico até de outras, né, os pacientes eles chegam no setting, no contexto de terapia e muitas vezes são punidos até por terapeutas também que não especificamente sabem trabalhar com essa demanda. Então, esse é um plus que existe dentro desse universo para lidar com essa comunidade de pacientes que são cronicamente invalidados. A gente precisa fazer essa evocação. Às vezes a gente fica aqui o paciente calado e você fica gentilmente evocando dele, reforçando, validando, discordando do julgamento que deram para ele quando ele estava vivendo aquilo e fazendo com que essa conexão exista. Tu falou de outro conceito que é interessante também, é porque a gente entra no ambiente de behaviorês e eu acho isso muito legal, porque nós três temos uma base comportamental muito forte. Mas tu falou no conceito chamado modelar. E eu acho que isso é interessante quando a gente pensa em termos de maneira como se pensa. Sim. Né? Que é interessante, porque o processo da modelagem é um processo que está dentro do escopo do raciocínio clínico. Sim. Da forma como a gente imagina as coisas. Tu poderia explicar em poucas palavras o que seria isso? Em geral, a modelagem é interessante a gente imaginar uma argila que você modela. Você vai apresentando com sequências, né, vai reforçando aquele comportamento que você deseja que o paciente emita e vai extinguindo aqueles outros. Né? Por exemplo, assim, modelagem envolve você tornar alguma coisa a uma determinada forma. Então, você vai fazendo um processo de... e trazendo esse paciente para emitir aquele comportamento que você deseja que ele emita. Então, você está aqui conversando com ele e você pergunta assim, me conta um pouquinho de como é a tua relação com o teu namorado. E a paciente começa a descrever uma experiência de eu brigo muito, eu sou muito chata, eu sou muito aquilo. Toda vez que ele me deixa em casa sozinha e sai para jogar com os amigos, eu fico aqui sendo chato e reclamando, e eu percebo que existe um julgamento, uma maneira autopejorativa de descrever a si mesmo. E eu vou sistematicamente pedindo, por exemplo, que ela descreva mais alguma maneira de pensar. Como é que você, então, o que na verdade você faz? O que você está chamando de ser chata?
Não, eu ligo com muita frequência, eu faço isso. Ah, entendi. Então, você está me falando que você liga com muita frequência? Ah, estou entendendo e tal. E aí ela vai falando sobre aquela experiência com outras palavras e eu vou gerando um pouco mais de atenção a isso. Quando ela começa a se julgar, eu deixo ela ali falando sozinha e eu pergunto de novo a mesma coisa. E ela fala sobre isso desses termos e aqui a gente avança, então eu posso ir gentilmente dando mais atenção para uma maneira descritiva do que uma maneira punitiva. Eu posso dizer, não, mas tirando um pouco esse julgamento, usando uma pequena punição, ou dizer, não, mas tirando esse jeito de falar dessa forma mais negativa, me conta para eu entender o que é que está acontecendo, me conta o que é que você fez, o que é que ele fez. Eu vou modelando ela falar de uma maneira mais descritiva, né? Seja com um pouquinho mais de atenção quando ela fala de uma maneira descritiva, uma gentil punição de dizer, olha, eu não vou te dar essa consequência aqui de... eu não vou fazer esse processo aqui de continuar conversando com você se você estiver falando dessa maneira aversiva, né, sobre si mesmo. Vou deixar você aqui... Não, então vamos falar dessa outra forma. Eu vou conduzindo ela para que ela tenha um repertório da maneira como eu entendo que é mais terapêutico. Ou pelo menos remover um problema, né? De que é o paciente se julgar, é um comportamento, às vezes, problema, interfere em todo esse processo. Então, modelagem dentro desse contexto, assim, sem entrar no AECase, na linguagem de AEC, para falar de reforço diferencial, etc., é esse processo de você ir conduzindo o paciente a fazer determinado comportamento que é útil, digamos assim. Não vou dizer que é o melhor para ele, porque isso é uma valoração minha, mas que eu entendo que, na minha formulação, eu entendo que é útil. Ao invés da pessoa se julgar e se punir, se machucar, ela descrever o ambiente ao redor dela. Olha só o que o Paulo está falando, pessoal, porque isso é muito interessante, tá? Normalmente, eu vejo dentro da comunidade de terapeutas, e ainda que terapeutas de tratamentos empiricamente sustentados, uma certa dificuldade de conseguir olhar para um caso dele e entender o que é necessário ser feito para alcançar determinados objetivos. Não é incomum que a gente veja em grupos por aí pessoas pedindo materiais para trabalhar para determinados casos extremamente específicos. E elas se esquecem que por trás da topografia do problema, ou seja, da maneira como o problema aparece para nós, existe função. Né? Eu acho que a gente entrar nesse tema de função é muito importante. Ou seja, quando ela emite determinado comportamento, que consequência existe que retroage no comportamento, modificando a sua probabilidade e frequência. Isso é muito importante quando a gente pensa em análise, em raciocínio clínico de uma maneira geral. Porque é o norte que nós, enquanto clínicos, temos de entender, ok, ela está emitindo esse comportamento. Por quê? E esse é o questionamento que a gente tem que ter. Por que determinada pessoa faz isso? Qual é a frequência que ela faz isso? Qual é a intensidade que ela faz isso? Né? A partir de que ela faz isso? E aí, Bruno, a gente entra num ponto importante que a gente vai começar a conversar sobre isso, acho que vai ser legal. Que é sobre análise em cadeia, sobre análise funcional, que são esses instrumentos, de uma maneira geral, que começam a entrar na formulação de caso que tu tinha dito anteriormente. Vamos lá, paciente chegou no teu consultório. Você já tem algumas informações, né, que vocês recolheram ali no início, da queixa, da demanda. Ok, você já tem algumas informações. Como é que você analisa essas informações? Certo. A nossa maneira de trabalhar, geralmente a gente procura diagnosticar o problema, e não necessariamente um diagnóstico patológico. Talvez a gente não chegue nesse ponto, mas diagnosticar no sentido de, a demanda dessa pessoa parece ser uma demanda de falta de habilidades sociais. Só que para eu chegar nesse ponto, eu tenho que pegar aquelas informações e conceitualizar direitinho, de modo que elas componham uma espécie de processo. Eu tenho um processo que vai me fazer chegar naquele ponto final, que seria aquele diagnóstico. E aí, para isso, eu tenho que entender essas informações. Daí que a gente vai utilizar as análises que tu mencionou. A gente tem conceituação cognitiva, a gente tem análise em cadeias, a gente tem análise funcional. E aí tu mencionou a questão da função do comportamento, né? Porque, principalmente estudantes, eles são muito rápidos em taxar, e eu posso falar porque eu sou no teu lugar de fala, eles são muito rápidos em taxar um comportamento de determinada forma, sem entender os antecedentes dele, então o que está provocando aquele comportamento, o que está mantendo as consequências e qual que é a função daquele comportamento.
Aquele comportamento, a gente, até na própria DBT a gente fala, né, que as coisas são como elas são, porque o mundo trabalhou de forma a aquele comportamento existir. E é justamente pela análise funcional que a gente consegue realmente descobrir quais são esses fatores que estão em ação. Só sabendo desses fatores que eu posso conseguir elaborar uma intervenção. Do contrário, é tatear no escuro e torcer para as coisas darem certo. A gente tem a análise funcional, que a gente vai pegar, por exemplo, um comportamento específico, se a gente estiver falando de uma molecular, pode ser uma molar também. Quando a gente fala, por exemplo, de análise em cadeias também, a gente vai tentar identificar qual que é aquele comportamento inicial que deu em toda aquela cadeia de comportamentos, que muitas vezes são comportamentos problemas, e a gente consegue entender em qual comportamento a gente deve agir. Eu sempre gostei de brincar, e o Humberto sabe disso, que a gente pega análise em cadeias para entender onde que a gente deve intervir, qual é aquele comportamento inicial que é problema, a gente pega aquele comportamento e joga numa análise funcional. Porque aí a gente consegue descobrir o que está atuando mais intimamente, mais de maneira molecular ali, para a gente conseguir pensar em uma intervenção possível. Então, eu sempre falei que todas essas análises são ferramentas. Elas são de níveis diferentes de informação para a gente coletar, e aí, a depender do caso, a depender da necessidade, a gente vai utilizar uma ferramenta diferente. E aí, depois a gente volta para a formulação de caso, atualiza tudo direitinho, e aí sim a gente pode pensar em realmente fazer alguma coisa. Uma seria sobre análise em cadeia, né, de uma maneira geral. A gente usa análise em cadeia como uma ferramenta também muito básica, assim. Qualquer tipo de entendimento sobre o que está acontecendo pressupõe uma análise em cadeia daquele comportamento daquele paciente. E na análise em cadeia, em DBT, a gente utiliza ela de maneira, digamos assim, plena, absoluta. É aquela análise daquela microcontingência ali, daquelas relações que aconteceram naquele deslocado ali de tempo, naquele contexto. E ela, você entendendo assim, né? Basicamente, assim, a gente sempre parte de qual é o comportamento do problema, a topografia dele, como ele está realmente, como é que a gente pode observar aquilo ali acontecendo no tempo, no espaço, como é que a gente pode imaginar, como se fosse assim, uma das coisas que a gente faz quando a gente está fazendo uma análise em cadeia, na hora que você pede para o paciente descrever o comportamento, o problema dele, perguntar coisas, pedir que ele descreva tal qual, como se ele estivesse descrevendo para um ator reproduzir aquilo. Então, eu quero visualizar na minha cabeça ele fazendo aquele negócio. Eu quero entender o que tinha de nuance na maneira como ele estava apresentando aquilo. Se o paciente diz que se faz determinado tipo de ação, e aí, inevitavelmente, por um viés clássico, o exemplo muitas vezes de terapeutas de DBT vão ser automutilações, essas ações de autoagressão. Você imagina que o paciente faz um determinado tipo de ação e aí você tem uma descritivo do que ele faz, você consegue começar a visualizar aquilo acontecendo. Ele pegou isso, ele fez isso dessa forma, por que ele fez isso com essa intensidade e não outra coisa? E a partir desse processo você vai vendo o resto das situações. O que disparou, né? Qual seria aquele evento desencadeante? Eu costumo dizer para as pessoas, evento desencadeante não é SD, nem é OM. Evento desencadeante é evento desencadeante. É digamos assim, vem de uma orientação comportamental, mas é um outro contexto, é um outro conceito. E aí, a partir dessa leitura de qual foi esse evento, que a partir dele, se ele não tivesse acontecido, talvez não tivesse esse comportamento. E ali qual foi o processo que aconteceu, a condição antecedente que aconteceu, e etc. E eu analiso o resto dos links, as consequências, né? Que esse mecanismo de entendimento, de interpretação das relações de dependência, né? Do que causou o quê, qual foi a consequência, ele é utilizado, assim, todas as vezes que a gente quer entender o que está acontecendo, o que aconteceu com o paciente. Quando eu pego o cartão diário dele e leio em voz alta, isso aqui foi esse dia, assim, 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 eu preciso ler em voz alta, é um critério de aderência em DBT, você lê em voz alta o cartão diário com o paciente, eu encontro ali o dia onde há um comportamento muito relevante, eu vou sentar e perguntar, o que foi que aconteceu nesse dia? Ele vai me resumir aqui o dia, eu vou pensar o comportamento do problema e vou fazer essa análise. O raciocínio clínico envolve entender qual comportamento eu vou pensar, como eu vou escolher, porque eu posso ficar 30 anos, né, tentar estudar 30 anos do comportamento dele, 40 anos da vida dele, vai ter um infinito de informações. Mas eu preciso saber exatamente o que é que eu vou pensar, o que é mais relevante nesse contexto. A DBT já tem uma lista de coisas que ela vai dizer o que é mais relevante.
Mas aqui, a partir naquela consulta, naquele momento, eu tenho que pensar qual foi o comportamento mais relevante. E isso é um processo de raciocínio clínico, de interpretação, de entendimento do caso, de epidemiologia. Se eu tenho um paciente que tem um determinado tipo de comportamento, ele brigou com alguém, isso tem um grau de relevância clínica. Ele usou substância. Epidemiologicamente, eu acho que isso aqui é mais danoso, é mais arriscado. Então, eu preciso trabalhar com isso aqui. Você, epidemiologicamente, no sentido que eu digo, os estudos dizem que pessoas que usam substâncias podem ter mais problemas de saúde, etc, do que pessoas necessariamente que têm um conflito. Mesmo que esse conflito seja uma condição para ele ter uma desregulação e usar, eu preciso entender usar. Porque entre aqui e aqui, eu tenho coisas que eu posso fazer. Sim. Então, o ponto é, para mim, a ferramenta da análise em cadeia, ela entra como esse mecanismo de eu entender o que foi que aconteceu com aquele paciente naquele contexto ali. Ele é uma ferramenta para formular o caso, para fazer meu raciocínio, mas o raciocínio clínico ele é uma coisa acima disso. Eu preciso ter essa noção para saber até o que pensar dentro desse processo. Né? A teoria da DBT ela já ajuda a gente nesse raciocínio por entender assim, uma série de variáveis que ela já te dá. Né? Dentro da teoria biosocial, ela te dá um conjunto de contingências típicas que geram desregulação emocional, que explicam a desregulação emocional. Então, aí a partir dessa transação entre a ferramenta que eu use, como eu uso, isso tudo é raciocínio clínico. Sim. A maneira como a gente vai pensar isso para depois gerar as soluções. E aí tu falou dessas ferramentas, né? Disso que a DBT já tem descrito, né? Tu poderia citar pra gente, assim? A gente tem, por exemplo, assim, as ferramentas que a gente utiliza para construir o raciocínio clínico em DBT são as teorias que a gente tem. Né? Por exemplo, a teoria biosocial é a teoria que vai explicar como que a desregulação emocional acontece. A teoria biosocial nada mais é do que um conjunto de contingências específicas descritas. Ela é uma descrição de contingências. Ela preconiza que um paciente com uma vulnerabilidade emocional, ou seja, tem uma emoção mais sensível, a emoção dele é precisa de muito pouca coisa para atingir, né, para ser ativada. Sim. Essa emoção ela é muito alta, muito intensa e ela demora muito para voltar à linha de base, a ficar. O paciente ele se irrita mais fácil, mais rápido, com pouca coisa, muito intensamente e demora para voltar. Essa característica de vulnerabilidade, junto com um ambiente que pune as emoções, que diz que o paciente tem emoções porque ele é uma pessoa XYZ, insira aqui qualquer tipo de julgamento que você quiser imaginar. Essa transação, essas trocas entre esse ambiente e esse indivíduo vão fazendo com que essa pessoa vá desenvolvendo o que se chama de desregulação emocional, que é basicamente o resultado dessa troca aqui é um tipo de sofrimento, uma dificuldade de lidar com as próprias emoções, dadas condições normativas. É você olhar para mim de um jeito que, para mim, o teu olhar, que do jeito que você olha para mim, você olha para ele, você olha para quaisquer outras pessoas, mas para mim, que tenho desregulação, eu vou ver aquele olhar como alguma coisa mais aversiva. Eu vou ser mais sensível a ele. Então, dadas condições normativas, eu não consigo controlar minhas emoções bem. Dadas condições do dia a dia, né? A gente não está falando de eu sou super agressivo com você e você fica com raiva de mim. Isso não é desregulação. Isso é uma reação normal dada um desrespeito. Mas em condições normativas, eu te faço um elogio e você vira para mim e diz, você está mentindo para mim? Como assim? O que você quer dizer com isso? Você está dizendo então que ontem você está me dizendo que eu sou bonito, então quer dizer que ontem eu estava feio? Então, dadas condições normativas, a desregulação emocional é isso. Então, a teoria biosocial vai explicar como é que o paciente se desregula. Como é que o que acontece? Por que o paciente borderline tem essa apresentação? Ela junta essas contingências, ela junta esses contextos aqui, por exemplo, das famílias, como é que as famílias se portam, como é que a lógica de funcionamento, de leitura do mundo influencia na maneira como o paciente vai entender as emoções dele. Essas trocas aqui vão gerar essa desregulação, né? E essa desregulação vai ter uma sequência de outras consequências. E aqui a gente pode ficar bastante tempo falando sobre as desregulações que vêm da desregulação emocional. Se eu tenho um paciente com desregulação das emoções, eu tenho problemas de relação, porque você é muito sensível nas relações, dadas histórias de punição. Qualquer relação vira uma coisa que ativa muito o meu cérebro e minhas reações. Então, eu tenho desregulação das relações, eu tenho desregulação da noção de mim mesmo, porque se um dia eu acordo muito ansioso, muito hiperfocado em alguma coisa, eu basicamente vou
não me sentir na minha pele. Eu não vou saber quem eu sou. Porque eu tô aqui, hoje acordei feliz, empolgado, eu vou estudar e de repente eu virei um nerd. E eu li um negócio, eu não entendi, eu me frustrei muito. Poxa, era um dia que eu tava aqui feliz e aí eu vou esmorecendo, daqui a pouco eu me sinto muito mal à noite. Então parece que a noção de quem eu sou vai mudando tanto, eu já não sei mais quem eu sou. E vem um problema de self. Aí você tem um problema de cognição, ou seja, desregulação dos pensamentos. Eu tenho pensamentos intensos, sentimentos intensos, eu começo a pensar demais, a raciocinar demais. E isso acaba gerando bolas de neve, vem gerando pensamentos, às vezes, paranoicos, agoniados, angustiantes. E eu tenho desregulações a gente falou de desregulação emocional, interpessoal, de self e de comportamento. No sentido de ações. Eu sou uma pessoa, às vezes, impulsiva, porque sou muito intenso. Um sorriso que eu recebo me parece um convite para conversar com alguém. E eu, às vezes, posso ficar muito empolgado e não conseguir me controlar. Ou uma raiva que eu tenha gera um tipo de conflito que eu não esperava ter. Então, vem problemas de comportamento. Então, essas são descrições dentro da teoria bissocial, né, contextos, contingências e relações de instalação, manutenção, de comportamento descritas que ajudam a gente nesse raciocínio clínico. Eu olho para um paciente que tem o diagnóstico de borderline e eu sei o que eu posso esperar. A partir dessa literatura, eu posso esperar que ele tenha problemas na noção de quem ele é. E eu consigo sentar, olhar para ele e descrever, às vezes, a vida dele, dizer assim, você é uma pessoa que faz isso, 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 como se eu fosse quase um cartomante. Por causa da... Não sou eu que estou dizendo. É a literatura. Assim como eu posso pegar um paciente com trauma, fazer o raciocínio clínico baseado na teoria do trauma, da DBT, da DBT-PTSD, da DBT-PE, e dizer... Então, quer dizer, eu imagino que você deva passar por isso. Então, o que tu tá falando, Paulo, isso é muito legal, tá? São o que a gente chama de fatores preditivos, né, do comportamento. Então, a gente espera que determinado comportamento aconteça. E isso, para nós, enquanto clínicos, nos ajuda a gastar menos energia pensando. Porque a prática do clínico, de maneira geral, é uma prática de a gente estar todo o tempo pensando. Sim. Não é incomum que os pacientes pensem que o trabalho de clínico é escutar, fazer algumas perguntas ali, intervir no comportamento, e não sabem o quanto, se a gente, enquanto o paciente está falando, a gente está olhando e observando o comportamento do paciente, a gente está pensando no que o paciente está falando, a gente está avaliando aquilo que o paciente está falando, enquanto valida o que o paciente está dizendo. Então é um trabalho, de maneira geral, pessoal, que é um trabalho complexo, né? De uma série de comportamentos que o clínico está emitindo ao mesmo tempo ali para conseguir ter o resultado esperado, de maneira geral. E isso é muito importante, pessoal. Porque o Paulo está falando assim, ó, existem fatores preditivos e existem coisas que eu estou fazendo enquanto o paciente está falando comigo. Isso é raciocínio clínico. É você conseguir, primeiramente, ter uma informação. Dessa informação, você gera uma cadeia de eventos que geram na tua intervenção no final das contas. E essa cadeia de eventos, elas vão gerando outras cadeias de eventos enquanto tá acontecendo o comportamento. E isso é muito importante que vocês entendam aí em casa. Porque um clínico, ele não tem um raciocínio linear. Ele tem um raciocínio não linear. Ele pensa na frequência do comportamento, ele pensa na intensidade do comportamento, ele entende sobre que contingência, ou seja, que evento esse comportamento ocorreu, por que ele ocorreu, de que forma ele ocorreu, quando ele ocorreu, qual o impacto que ele teve na vida das pessoas, o que mudou. Ela ligou muito pro namorado, porque estava muito ansiosa. Tá, qual é o efeito que isso teve no namorado e nela? Tá, a mãe viu ela ligando em excesso. A mãe falou alguma coisa? O pai falou alguma coisa? O pai e a mãe viram ela muito enérgica dentro de casa. Houve algum tipo de invalidação tácita? Tudo isso, pessoal, tem que entrar em elementos de análise. Porque as pessoas pensam... Não é comum, tá? Que as pessoas escutem aquilo e façam uma análise muito linear, tá? Tá, quando você fez isso, o que foi que aconteceu? Isso
E geram problemática porque você está excluindo algumas possibilidades que fariam a diferença ao final do dia. Sim. Porque são essas informações faltantes que, no momento que você está jogando na formulação de caso, isso geraria linhas interventivas mais eficientes. E eu acho que é importante mencionar também que isso é uma responsabilidade da gente de pescar. Porque nós que somos da área que devemos ter esse raciocínio clínico a ponto de saber que essa informação é importante e como que a gente vai pescar essa informação. Qual ferramenta que eu vou utilizar, qual pergunta que eu vou fazer, como é a topografia da pergunta. Porque é muito inocente da nossa parte perguntar, fazer uma pergunta tão aberta, né? E o que aconteceu depois? E esperar que o próprio paciente vai ter a noção de falar o que aconteceu comigo, se eu for pegar uma estrutura mais da TCC, esperar que o paciente vá falar emoção, comportamento, pensamento, já vai dar tudo mastigado para você. Não vai acontecer. Então é a gente que tem que, de novo puxando para o raciocínio clínico, puxar tudo isso na nossa cabeça enquanto valida o paciente para quando chegar no momento da pergunta a gente conseguir estruturar como que a gente vai coletar essa informação. E ao mesmo tempo, tem duas coisas que me vêm à cabeça. É que essa coisa de você está num contexto, pergunta o que foi que aconteceu e o paciente vai trazer, por exemplo, um conjunto de invalidações, de autoinvalidações ou de vulnerabilidades que ele aponta para o outro e fica às vezes nesse universo de julgamento de dizer assim, não, porque ela começou a ser chata comigo e porque ela é assim, 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 porque na minha infância, assim. E a gente precisa ter esse filtro de validar, dizer assim, ok, entendo que você faz, eu consigo imaginar que isso te leva até ali. Me conta uma coisa, lá na hora, assim, ela falou alguma coisa com você, ela te ignorou, ela brigou, ela pediu desculpa, o que foi que aconteceu na situação? Deixa eu visualizar um pouco do que estava rolando ali. E ali a gente vai fazendo esse processo de ir deixando aquilo ali, aquela ruminação em extinção, e puxando o paciente para um novo contexto de falar sobre aquilo. Até ela começar a falar e a gente reforça. Entendi. E aqui o que foi que aconteceu? Aí vem o papel da modelagem da fala. E ao longo do tempo, o paciente começa a ser modelado a ser um paciente de terapia. Uhum. Assim como começa a ser modelado a ser um paciente de DBT. Que é o que vai dizer assim, o que foi que aconteceu? Aí ela já faz uma análise de links ali. Tem paciente meu que já chega e diz assim, olha, eu percebi que o desencadeante foi esse, eu já estava vulnerável por causa daquilo. Ela constrói o storytelling dela já em cima de como é uma análise em cadeia. Eu briguei mesmo, eu xinguei mesmo, eu fiz isso tudo. Aí depois eu fui entender que foi porque ela falou exatamente isso que me remetia àquela outra situação, e esse é o desencadeante. Eu já estava meio chateada, já estava meio cansada, com raiva disso, também com fome. E no que ela começou a falar, eu comecei a pensar, meu Deus, ela já não quer mais, né? Ela já está voltando para essa história. Aí eu já fiquei pé da vida, levantei e saí. Aí você vai vendo que isso aqui vai se delineando ao longo do tempo com uma análise em cadeia das cadeias de eventos. Uhum. E aí depois ela ainda ficou pedindo desculpas. Eu fiquei puto, chateado, mas também me senti aliviado um pouco de pelo menos ela se tocou. Então às vezes o paciente, ao longo do tempo, ele começa a ler o mundo, ler o próprio comportamento pela perspectiva de uma análise em cadeia. E as análises vão ficando mais fluidas. Obviamente tem situações que o terapeuta ele tem que estar sempre em mindfulness para estar sempre fazendo uma análise em cadeia, não deixando que o paciente simplesmente, puramente fale. Porque também, às vezes, o terapeuta mais experiente, ele se pega com mentalismos, ele se pega com erros terminológicos, porque deixa o paciente conduzir o processo de falar de uma maneira plena e perdeu o dado. Ele se confiou naquilo e perdeu a informação, tratou, cometeu algum erro de categoria, algum erro técnico e tal. Então, assim, mesmo a pessoa mais experiente, eu na consultoria com profissionais muito mais competentes que eu, com muitas mais experiências, a gente percebe os vieses que são naturais nessa dinâmica, né? Assim como em supervisão também, em outras situações, a gente percebe que os vieses eles existem. Essa era a primeira ideia que me vinha à cabeça, de que o paciente ele é modelado a falar sobre essa lógica a partir do momento que a gente conduz e ensina ele a fazer isso. E a outra é de pensar no pessoal que está assistindo a gente e que ou está se formando, recém-formado, de que, gente, essas coisas que a gente está falando aqui, elas são aprendidas ao longo do tempo. A gente vai aprendendo uma variável dessa por vez. A primeira que eu diria é, tipo assim, aprenda a validar alguém e acolher. Aprenda a perguntar. Se você fizer essas 3 coisas, você vai ter seu paciente semana que vem. Semana que vem, você faz isso de novo. Na outra semana, você faz isso aqui e você tenta perguntar um pouco mais sobre
a vida dele, ou sobre coisas assim. Obviamente, é uma brincadeira, você vai estar fazendo isso o tempo todo, porque uma sessão é falar sobre a vida do paciente. Mas você tenta construir ao longo do tempo esse raciocínio clínico, pegando essas camadas. Porque às vezes você acolhe um paciente numa sessão e você acolhe outro paciente em outra sessão. Você pega um paciente bipolar um mês depois, às vezes pode ter uma experiência completamente distinta dependendo do estado de humor dele. Então você dizer assim, eu vou fazer um raciocínio clínico, né, fechar meu raciocínio clínico na primeira sessão e continuar elaborando ele. Na segunda, você pode pegar outro paciente que diz assim, não, aquela semana eu estava assim, agora não estou mais. E ali o ponto é manter-se ao longo do tempo fazendo esse processo de conhecer o paciente, aprender a acumular essas leituras, essas lentes. Uma das lentes é a lente para a necessidade imediata dele, ele está precisando de acolhimento. A outra lente é, tecnicamente, tem algum comportamento problema que eu preciso mudar. A outra lente é como o raciocínio clínico que tem fundamentado. A outra lente é o que é a teoria biosocial que fundamenta, ou a teoria comportamental. E ali eu vou nesse processo adquirindo essas lentes ao longo do tempo e eu vou conseguindo me tornar um terapeuta mais robusto, que consegue tomar decisões mais rápido, mais efetivas, mas isso é uma coisa que é acumulada, né? No começo, você vai receber o paciente, assim que você começa na clínica escola, você vai dizer, oi, bom dia, meu nome é... E ali você vai tentando minimamente fazer com que ele fale. É natural. Ao longo do tempo, você vai acumulando essas coisas. E uma outra que é a experiência, assim, prática, digamos, como é que é o termo? Proficiência clínica, né? A capacidade de saber esse processo como um todo. Que essa aqui é o tempo em transação com o seu estudo, vai fazer que você vai te dar. Isso aqui, essa camada aqui, terapeutas experientes, mais experientes já tem, é aquele negócio meio mágico, que eu vejo o Tony do Bose, que foi meu treinador, a Shireen Reese, minha treinadora, entrar na mente do cara de um jeito assim, no primeiro olhar, na primeira pergunta que ele faz nos roleplays que a gente fazia, a pessoa entrava na mente de um jeito que isso era só a expertise. Pablo Gagliese era outra pessoa que, assim, ele entrava na mente nos roleplays do cara com uma pergunta e um silêncio que... Isso aqui é um negocinho aqui que ao longo do tempo você vai desenvolver, sim, tenha calma, vai dar tudo certo. Só que isso aqui não é nosso objetivo primário. Nosso objetivo primário é isso que a gente está discutindo, essas outras camadas. Mas esse aqui, é interessante pensar também, sabe por quê? Você pode desenvolver, mas você pode desenvolver errado. Se você não for aprendendo da maneira correta com clínicos experientes, e aí tem espaço formativo de supervisão, de formação, porque você pode repetir o erro ao longo do tempo e assim, você vai ficar expert em errar. E aí, eu mesmo, dialeticamente, eu diria que você vai errar. Sim. E que tá tudo bem errar, porque, pelo menos para a DBT, um dos principais pressupostos do paciente sobre o terapeuta é que os terapeutas são falhos e eles vão errar em algum momento na terapia. E ao longo do tempo, o problema não é errar, é não aprender com o erro. É não levar para a supervisão, é não procurar alguém que te oriente ou uma leitura minimamente qualificada. É você achar que o problema está no paciente, não, o problema é com ele. Não fui eu que não estabeleci meus limites muito bem e deixei que ele falasse isso comigo, fizesse comportamentos que interferem na terapia e agora eu quero não atender mais ele. O problema não foi eu que manejei isso, o problema é ele que é um cara difícil. Não, amigo. É essa transação, é essa relação que é o problema e é essa necessidade de terapia, de supervisão. Às vezes tem situações que eu vou dar supervisão para alguém, não para o meu supervisor não padrão, mas para uma pessoa mais, às vezes, mais avulso em um momento só. A questão que eu vejo é terapia. Você precisa fazer terapia, porque você está nessa situação aqui, precisando se regular a tua própria experiência com aquele paciente. Então, assim, essa expertise, que seria essa transação entre experiência e estudo, né? Não é só a experiência do tempo passado e não é só o estudo, que seja de conteúdo acumulado. Essas transações aqui entre experiência e qualificação e tudo mais, isso aqui vem também de erros. Tem de tomadas de intuições que você faz que vai por água abaixo. E dentro da DBT, por exemplo, isso está previsto de certa maneira. Aí temos mecanismos de regulação dentro do próprio processo, tanto de formação de terapeutas quanto de equipe, de consultoria e tal,
já focado em entender, você vai errar e faz parte do processo. A questão é se você vai aprender com isso ou não. Uhum. Né? Sim, perfeito. E aí é interessante quando a gente pensa que o erro faz parte do processo, né, que a gente tem que aprender com o erro, em que ambientes que a gente pode ter, de maneira geral, para aprender, né? A gente tem poucos espaços formativos, né? E eu e o Paulo, a gente tem feito um esforço um pouco mais ativo nesses termos, de criar um ambiente favorável para que as pessoas consigam aprender a ter expertise clínica, a desenvolver habilidades clínicas, né? O Paulo com projetos que ele tem, eu no meu espaço de supervisão e também em cursos, né? E é importante a gente pensar que quando a gente está trabalhando em termos de raciocínio clínico, a gente tem que passar por uma formulação de caso, porque o Bruno falou isso no início, eu acho que a gente tem que talvez fechar com essa temática, assim. Quando a gente pensa em formulação de caso, que elementos são necessários de ter, né? O que é que não pode faltar e o que é importante, né? O que é relevante, o que é impactante. Acho que a gente podia começar com o Paulo e depois ir para o Bruno. Eu acho que uma formulação de caso, eu obviamente sempre entendi a relevância de uma formulação de caso desde de assistir nos meus treinamentos, mas mais do que nunca, depois do treinamento avançado, em que eu tive que fazer, acho que foi mais ou menos a 5ª vez que eu fiz uma formulação de caso da BTEC completa, que são mais ou menos 16 laudas de formulação de casos. O tamanho... E assim, isso é interessante, só um parênteses, que uma das professoras era a Gwen, que era uma professora norte-americana, DBT treinada, enfim, né, treinadora, e ela levantou a mão e disse assim: quem de vocês não usa essa formulação no dia a dia? Ela levantou. Porque ela não é pragmática, é uma formulação para supervisão no modelo DBT. Então, não imagine que eu faça formulações de 16 páginas em qualquer contexto. Não é. Mas o ponto é, ela é fundante para a DBT, pelo menos, ela é fundante no sentido tanto para eu entender meu raciocínio clínico, quanto para eu intervir com o meu paciente. Eu preciso ter não só a formulação formal, mas ter formulações na cabeça para explicar o comportamento dele, para que esse paciente tenha uma interpretação daquele comportamento que seja melhor do que a interpretação da astrologia, seja melhor do que a interpretação que vem da constelação familiar, ou de interpretação que vem da tia-avó dela que acha que ela é uma pessoa ruim, ou de alguma outra... 4 temperamentos. Né, 4 temperamentos que não tem evidência, ou mesmo que faltava alguma coisa aí na relação de objeto e etc., alguma formulação que tenha um princípio de ciência implausível. Eu acho que a formulação ela é base para qualquer tipo de intervenção. O que eu acho que o básico de uma formulação é lista dos problemas daquele paciente, o que tá acontecendo ali que é um problema, que é foco de intervenção, uma lista de causas, modelo explicativo, o que causa esse negócio, e aí os diagnósticos dentro daquela ideia ali, o que então representa esse sofrimento, essa questão, e aqui eu estou falando de formulação de uma maneira geral, e qual o meu processo interventivo, o que eu vou fazer, quais são as minhas tomadas de decisão a respeito disso. A formulação mesmo de DBT teriam elementos da teoria biosocial, quais seriam os ambientes invalidantes que esse paciente vive, quais são os dilemas dialéticos daquele paciente, o que é o padrão de passividade ativa da paciente X. Passividade ativa dela, passividade ativa é um processo comportamental, é um conjunto de comportamentos que envolvem, muito comuns em pacientes borderline, que envolve esse processo de deixar com que o mundo resolva meus problemas. Quais são as ações que o paciente tem que ela está fazendo isso, que o mundo resolve os problemas dela e ela esteja se responsabilizando. Então, uma formulação DBT, ela pressupõe esses conjuntos de informação que dão essa clareza maior sobre o caso, sobre o que eu preciso fazer, e quais seriam as habilidades que eu iria usar para intervir em tais situações. Então, essa formulação da DBT, por exemplo, ela pressupõe essa ideia. O que eu acho que é mais fundamental é ter ali a lista de problemas do paciente, a lista de causas, explicações, o diagnóstico e o processo de intervenção. O que eu vou fazer com isso? Essa seria, na minha leitura, o fundamento mais básico. E Bruno? Eu vou entrar um pouquinho mais nos detalhes da coisa, mas voltando atrás,
Formulação de caso para mim é como se eu tivesse que estabelecer o caminho que eu vou traçar até chegar no local. E com o caminho eu não falo só de qual estrada eu vou pegar. Por exemplo, eu sou do interior e eu peguei uma determinada estrada para vir até aqui, Fortaleza. Não só isso, mas qual é a roupa que eu vou vestir, o que eu vou colocar na mala, quais ferramentas que eu vou trazer que vão ser necessárias para cá. Então, por exemplo, eu vou entender o contexto de vida daquela pessoa. Se for relevante, vou entender também o da infância daquela pessoa, que às vezes é muito relevante. Identificar comportamentos-alvo, comportamentos-problemas, quais são, por exemplo, pontos fortes daquela pessoa, quais são os recursos que ela tem disponível e traçar realmente todo o caminho para que eu consiga entender aqueles processos que estão na minha frente, para que eu consiga entender quais ferramentas que eu tenho disponível para poder colocar em prática. Porque se eu não faço isso, pode ser que eu veja aquele problema e pense, bom, eu tenho que agir de determinada maneira, eu tenho que aplicar questionário tal. Às vezes eu não tenho expertise para aplicar questionário tal, e muito menos para agir com base na informação que ele vai me trazer. Então, vai ser a formulação de caso que vai me dizer, ó, você vai seguir esse caminho aqui dessa forma para chegar nesse ponto, ou então você não tem expertise para seguir nesse caminho. Você precisa do apoio de outro profissional, talvez precise encaminhar. Então, se eu tivesse que colocar dessa forma, tem vários pontos que a gente pode passar 2 horas falando sobre formulação de caso. O Humberto adora, se a gente tivesse que falar sobre tudo. Mas eu diria que é traçar exatamente o caminho que você tem que percorrer nos mínimos detalhes. Se tem alguma parte do caminho que ainda está turva, que você não está enxergando, então a formulação de caso está incompleta e pode induzir você ao erro. E tem um detalhe que eu quero puxar da tua fala. Gente, não faça formulação de caso sem metas do paciente. Ele veio lá para resolver o problema dele, para sonhar a vida dele. Tem esse detalhe que eu não falei na minha fala. Precisa ter alguma meta do paciente. Essa meta precisa estar escrita enquanto algo do desejo da vida dele. Uma formulação, uma ideia que só pressupõe ele remover problemas, não é, por exemplo, para a DBT, um bom objetivo, que ele simplesmente remova problemas. Eu quero construir uma vida que vale a pena ser vivida. Então, se para que eu construa essa vida eu preciso remover problemas, tudo bem. São os alvos terapêuticos que a gente vira. Mas assim, precisa ter uma meta que seja do paciente. Né? Se a gente vai lá com simplesmente metas nossas ou que não estão bem transacionadas entre eu e o paciente, a gente vai ter um paciente que se desengaja bastante do processo de terapia. Isso é muito importante que o Paulo está falando, pessoal. Eu acho que se eu pudesse trazer uma informação sobre formulação de casos, você sabe que eu sou fissurado nessa temática, né? É um dos temas que eu mais gosto de falar. É a gente fazer uma identificação colaborativa com o paciente de algumas informações importantes, né? Mas eu acho que se eu pudesse destacar uma informação muito importante, pelo tempo que a gente tem agora, seria identificar 2 coisas. Eu falei uma, mas são 2. Primeira coisa, identificar as red flags, né? Aquilo que a gente tem comportamento digno de atenção. E a gente tem comportamento de risco à vida, a gente tem abuso de substâncias, a gente tem impulsividade, quanto comportamento de red flags que chamam a nossa atenção enquanto terapeuta, porque são eles que muitas vezes nós vamos trabalhar primeiro. Paulo sobre muito bem disso em termos de hierarquia de alvos. E a segunda coisa é identificar os obstáculos para o tratamento ter sucesso. E eu acho que isso é muito importante, pessoal, porque obstáculo é aquilo que impede, são comportamentos que o paciente tem, e às vezes cognições também, que impede que o tratamento seja o mais efetivo possível. Às vezes ele falta demais a terapia, às vezes ele não engaja no plano de ação, às vezes ele tem baixa assertividade. São esses obstáculos que, no caso específico do paciente, impede o sucesso do tratamento. Impede, a palavra é essa. E esse impedimento, ele tem que ser trabalhado. Porque se ele não for trabalhado, nós não temos os benefícios da terapia. A gente não tem que esse paciente vai melhorar com o decorrer do tempo, né? Mas vamos lá. Caminhando-se para o encerramento do podcast de hoje, eu queria que vocês resumissem assim, o que não as pessoas têm que saber do podcast de hoje, que é que tem que ficar claro na cabeça delas em uma frase, assim. Eu vou agora testar o poder de síntese de vocês. Roma não foi feita em um dia. Você precisa ser humilde para construir uma formulação bem feita, com paciência, com revisão, para que isso te dê esse raciocínio
sobre o teu caso, e ao longo do tempo, a transação entre as formulações que você faz, que você estuda, supervisão, você vai adquirindo essa ideia desse raciocínio clínico e a capacidade de ter raciocínios clínicos. Então, assim, eu diria, estude, entenda como isso funciona, os elementos disso, mas entenda que essas construções são feitas ao longo do tempo, né, na transação entre o que você tem, no seu caso, seu paciente, ou seja lá, qualquer tipo de intervenção que você queira trabalhar, e o seu conhecimento e o seu estudo. Né? É a transação entre essa ação e o conhecimento que você pode adquirir por fora ali. E você, Bruno? No meu caso, a maneira como eu sempre fiz as coisas, a maneira como eu sempre estudei, sempre foi muito intuitivo para mim de tentar conectar os pontos. Às vezes, quando a gente está estudando, até mesmo na faculdade, são conhecimentos que ficam muito soltos, que eles estão desconectados. E aí, para mim, sempre foi muito intuitivo conectar. Mas eu diria que raciocínio clínico é justamente isso. É quando a gente pega todos esses aspectos do nosso trabalho. Quando a gente pega a formulação de casos, quando a gente pega o nosso acolhimento, coleta de informações, aplicação de técnicas, de ferramentas, seja o que for, e a gente conecta tudo isso de maneira que seja funcional, de maneira que realmente seja um processo, que uma consequência leve a outro ponto, que leve a outro evento, que a gente estabeleça uma cadeia de eventos. Então eu diria que desenvolver raciocínio clínico é isso. É quando você está chegando num ponto em que na sua cabeça você consegue conectar. Que o seu paciente traz um relato e você pensa, opa, talvez seja interessante investigar isso por conta disso. De repente você está entrando na teoria biosocial. É dessa forma. Quando chega a acontecer, eu não sei se eu diria naturalmente, mas intuitivamente. Eu diria que é esse ponto que a gente quer almejar em relação ao raciocínio clínico. Para que não seja algo automático, que a gente esteja fazendo de maneira robótica, mas que a gente também não esteja fazendo de qualquer jeito. Ainda tem uma lógica por trás, ainda tem uma estrutura. Eu acho que o que ficou para mim no episódio de hoje foi o seguinte. É importante que a gente entenda que nós vamos errar e que a gente aprenda com nossos erros. Mas é importante também que nós nos encaminhemos em direção à resolução e à melhoria da nossa capacidade quanto ao raciocínio clínico. Entendendo que essa melhoria da nossa capacidade de raciocínio clínico, ela vem com o tempo, então esse pouco de autocompaixão em relação ao processo, mas ela precisa de uma atitude do terapeuta. Sim. De buscar isso. E para isso nós temos espaços formativos como supervisão, né? E eu já deixo o merchan, né? Que eu estou com turma de supervisão aberta, né? Tô criando 2 novas turmas também, espaços formativos também de cursos. E aí também deixo o merchan que eu estou com um grupo de estudo de PBE aberto, né? Então, é importante que nós tenhamos o cuidado de buscar conhecimento na capacidade financeira e emocional que nós temos. Não precisa ser o melhor terapeuta do mundo em 2 dias, mas é importante que você esteja caminhando em direção a isso. E eu queria agradecer vocês dois por estarem aqui comigo, por terem topado essa difícil tarefa de dar conta em 1 hora de raciocínio clínico, né? E agradecer vocês também, lembrar que vocês que estão assistindo a gente aí de casa, por favor, se inscrevam no canal no YouTube, deixem o seu like, façam o comentário de vocês sobre raciocínio clínico. A gente quer escutar vocês, a gente quer conversar com vocês, conhecer vocês. E a gente espera vocês no próximo podcast. Estou muito feliz. Muito obrigado, pessoal. Tchau, tchau.